Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Amados irmãos, irmãs, amigos, Shalom Adonai! Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em seu coração e em seu lar. Bem-vindos a mais uma aula virtual da nossa Escola Bíblica. Que, como você já sabe, neste terceiro trimestre estamos estudando as cartas que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Semana passada, eu recomendei a leitura do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, onde Lucas narra a chegada de Paulo a Tessalônica, provavelmente a mais importante das cidades da Grécia nos primeiros anos do cristianismo. Como é interessante olhar de cima para a história e constatar que os planos de Deus são muito melhores que os nossos planos. Sabe por que eu digo isso? Porque evangelizar a Europa não fazia parte dos planos de Paulo naquele momento. Sua intenção era continuar pregando o evangelho na Ásia, mas essa não era a vontade do Espírito Santo. O pastor e escritor John Stott afirma que foi da Europa que, no seu devido tempo, o evangelho se espalhou pelos grandes continentes, África, Ásia, América do Norte, América Latina, Oceania, alcançando assim os confins da terra. E, pelas palavras de Paulo, sabemos que os tessalonicenses tiveram um importante papel no processo. Vale lembrar também que, mesmo sendo o cumprimento da agenda de Deus, a pregação do evangelho na Europa se deu sob dura perseguição. Por onde quer que Paulo tenha passado na Europa, enfrentou implacável perseguição. Foi açoitado em Filipos, expulso de Tessalônica, enxotado de Bereia, chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Diferente dos falsos ensinamentos espalhados por alguns cristãos modernos, isso nos mostra que a vontade de Deus não é incompatível com o sofrimento. A igreja de Tessalônica foi gerada no sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu num ambiente de profunda hostilidade. Mas esses ventos de oposição jamais destruíram a igreja, apenas aceleraram o seu crescimento. Eu não fiz comentário a respeito de quanto tempo Paulo, Timóteo e Silas permaneceram em Tessalônica antes de seguir para Bereia. Na verdade, não sabemos ao certo. O que sabemos é o que a Bíblia diz, que Paulo pregou 3 sábados na sinagoga e esse tempo foi suficiente para produzir uma verdadeira revolução na cidade. O evangelho chegou ali não apenas em palavras, mas, sobretudo, em poder e demonstração do Espírito, recebido com grande convicção. Os corações foram atingidos e as vidas transformadas. Os gentios largaram os seus ídolos e se converteram a Cristo, tornando-se crentes modelos para os demais. Em um curto espaço de tempo, tornaram-se firmes na fé, sólidos no amor, robustos na esperança. Mesmo sob ameaça e atroz perseguição, aquela igreja plantada às pressas e debaixo de sofrimento tornou-se uma grande agência de evangelização para todas as demais regiões, inclusive Europa e Ásia. Se já tem a sua Bíblia, caneta e papel de anotações em mãos, vamos lá! Nesta nova sessão, Paulo fala do seu relacionamento com os Tessalonicenses e começa explicando que, apesar do que diziam os inimigos, que o fato de ele não retornar à cidade é involuntário. Capítulo 2, verso 17. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Paulo gostava mesmo do cheiro de ovelhas. Ele estava ausente da igreja apenas fisicamente, mas conservava o rebanho em seu coração. Ele não tinha pressa em deixá-los, mas ânsia para estar com eles. Embora não pudesse haver nenhum encontro face a face com os seus filhos na fé, não deixava de estar bem perto deles em pensamentos e sentimentos. Como diz o ditado popular, longe dos olhos, mas perto do coração. Não temos informações precisas
sobre que artimanhas o inimigo, Satanás, usou para impedir Paulo de regressar a Tessalônica. Mas isso não tem muita importância. O que precisamos lembrar é que, embora Satanás exerça poderosa influência nas atividades dos homens, especialmente quando se esforçam para promover os interesses do reino de Deus, Deus reina sempre de forma suprema, soberanamente, transformando o mal em bem. Seus filhos na fé eram olhados com alegria e considerados como uma coroa a ser recebida de Cristo na sua volta. Por isso ele diz: pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Paulo não apenas declara o seu amor público pelos crentes, mas também se alegra por pensar que no dia de Cristo e lembrar que cada crente que ele ganhou será como uma coroa de um vencedor, em alusão à coroa de louros concedido aos vitoriosos nos jogos ou a servidores públicos que se distinguiam em seu trabalho. Me diga, quantas pessoas você já teve a oportunidade de levar até Jesus? Compartilhar o amor de Deus com outras pessoas é a melhor maneira de demonstrar nossa intimidade com o Senhor. Na verdade, um grande privilégio. Afinal, a Bíblia diz em Provérbios que o fruto do justo é a árvore da vida e o que ganha almas, sábio é. A esperança de Paulo, a sua alegria e a única razão de glória era o pensamento das almas que poderia apresentar a Cristo. Precisamos não apenas aguardar a segunda vinda de Cristo, mas também ganhar outras pessoas para apresentarmos ao Senhor na sua volta. Não era segredo que Paulo estava sendo criticado por sua aparente falta de interesse pelos tessalonicenses, por não ter ainda os visitado de novo. Nos versículos seguintes, ele refuta os seus críticos e demonstra o seu amor pela igreja. Vejamos. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Como um pastor zeloso, Paulo demonstra toda a sua preocupação com o estado espiritual da igreja, pensando mais no bem-estar das suas ovelhas do que em si próprio. Ele saiu de Tessalônica às pressas por causa da implacável perseguição. Provocada aí, uma grande agitação provocada por judeus e gentios, e partiu para a Bereia. Porém, o seu coração de pastor ficou em Tessalônica. Ele saiu fisicamente da cidade, mas continuou velando pelas suas ovelhas. É evidente, pelo que lemos, que a situação em Atenas, onde ele estava agora, o afligia. Mas ele não pensou duas vezes. Enviou o amigo, o cooperador do Evangelho, o irmão Timóteo, para dar assistência aos tessalonicenses. Paulo preferiu ficar sozinho, literalmente abandonado, para que Timóteo pudesse fortalecer e encorajar os crentes em Tessalônica em sua fé. O que estava tendo em vista que eles estavam vivendo dias de grandes tribulações. Veja o verso 4. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo já havia alertado que os problemas, as tribulações, são inevitáveis. Tribulações fazem parte da agenda de Deus. As tribulações não são acidentes, mas apontamentos de Deus para a nossa vida, e por isso não devemos estranhar a perseguição, mas considerá-la como parte normal da vida cristã, pois visam o fortalecimento da nossa fé. Outro ensinamento importante e que não podemos deixar passar desapercebido é o alerta que Paulo faz quanto à atuação do inimigo. Quando, em meio aos momentos difíceis da vida, deixamos de olhar para as coisas da perspectiva de Deus e nos colocamos numa posição de vulnerabilidade, nós podemos ser seduzidos por Satanás, que deseja nos afastar de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que Satanás é especialista em usar estratagemas para persuadir os crentes a abandonarem sua fé em Deus nos tempos de prova.
enquanto Deus visa a nos fortalecer por meio das tribulações, Satanás tenta nos destruir através delas. Você lembra o que Jesus ensinou? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Nossa vitória já está assegurada por Jesus, mas não podemos nos esquecer que a guerra é real e não podemos fechar os olhos para essa realidade. O tentador não tira férias, não descansa, não pega Covid nem dorme. Ele está a todo tempo, em todo lugar, com seus agentes malignos, tramando, tentando, perseguindo e colocando ciladas no caminho do povo de Deus para derrubá-lo. Em que áreas da sua vida a sua fé precisa ser fortalecida? Quando Timóteo retornou da viagem a Tessalônica, trazia notícias promissoras acerca da fé e do amor dos crentes tessalonicenses. Aqueles irmãos estavam firmados na fé e arraigados no amor uns pelos outros em meio às terríveis tempestades. As provações, em vez de destruí-los, os fortaleceram. Em vez de separá-los, os uniram ainda mais. Olhem o verso 6. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Que boas notícias! Essas boas notícias trouxeram consolo a Paulo, a ponto de ele expressar seus sentimentos numa explosão de alegria. O coração do apóstolo está em chamas pelo Senhor e transbordando de amor pelos crentes de Tessalônica. Lá, os crentes de Tessalônica, eles estavam não apenas com uma atitude correta para com Deus, mas também para com o seu pai na fé. Eles tinham uma relação vertical e horizontal. A campanha difamatória dos inimigos não pôde destruir a reputação do apóstolo na igreja tessalonicense. Eles guardavam grata memória de Paulo e assim ele diz: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia, insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à sua fé. Vejam que Paulo reconhece e expõe as suas emoções. Ele não se considera um super-herói, um super-pastor, nem um super-crente. Ele tem sentimentos, ele tem necessidade de consolação, ele precisa também ser encorajado. Líderes precisam de encorajamento. Nós sofremos todo tipo de ataques, mas graças às misericórdias de Deus e à oração dos irmãos, estamos de pé. Eu vou abrir aqui aquele nosso tradicional parênteses para agradecer a todos os irmãos e irmãs que oram diariamente por nós. Pastor Carlos, Pastor Josias e eu somos muito gratos a Deus e a vocês. Obrigado por sua preocupação. Reconhecemos e testemunhamos que o Senhor tem ouvido as suas orações. William Barclay lembra que nunca saberemos de quantos pecados temos sido salvos e de quantas tentações temos suportado pelo fato de alguém ter orado por nós. Paulo não pôde ir a Tessalônica, é verdade, mas pôde orar pelos tessalonicenses. A oração não está limitada ao tempo nem ao espaço. Você pode fazer mais por uma pessoa de joelhos, orando por ela, do que trabalhando por ela. E com uma oração, ele encerra o 3º capítulo de sua carta. Que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A oração de Paulo tem 3 propósitos específicos. Primeiro, ele deseja ele deseja em Deus ter uma nova oportunidade de estar com os tessalonicenses, para que pudesse ajudá-los a fortalecer a sua fé.
Havia deficiências na fé daqueles irmãos, como, por exemplo, uma compreensão equivocada acerca da doutrina da segunda vinda de Cristo. Havia membros da igreja vivendo de forma desordenada e outros que estavam desanimados. Nós vamos ver isso mais adiante. A fé é como um músculo do nosso corpo. Só se fortalece com exercício. Deus nos testa para provar a nossa fé. Uma fé que não é testada não pode ser confiável. Paulo orou ainda para que o Senhor fizesse crescer e aumentar o amor dos crentes uns pelos outros. A igreja é uma comunidade de amor, de aceitação, de perdão e de restauração. Seremos conhecidos e reconhecidos como discípulos de Cristo pelo amor, que é o maior de todos os mandamentos. Foi assim que o Senhor nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Ele nos amou. Se eu pedir a você que pause este vídeo agora e faça uma lista dos atos de bondade que praticou esta semana, quantas listas seriam preenchidas em seu bloco de anotações? Lembre-se, o amor é o que você faz e não o que você diz sentir. Finalmente, Paulo ora para que eles pudessem ser santos na presença de Deus até a volta de Jesus. Se nós cremos que Jesus vai voltar, se cremos que ele vai julgar os vivos e os mortos, se cremos que vamos comparecer perante o seu tribunal para dar contas da nossa vida, então precisamos viver em santidade de vida. Você está pronto para esse encontro com Jesus? A santidade de vida não é uma mera formalidade externa, mas uma vida vivida na presença de Deus. A santidade não é medida por gestos, ritos ou cerimônias. Ela é medida por uma vida sem culpa na presença de Deus, que tudo vê, tudo sonda e tudo conhece. Os fariseus eram meticulosos em ritos externos, mas viviam na impureza. Deus procura a verdade no íntimo. Verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. É justamente falando sobre santidade no sexo e no amor fraternal que iniciamos o 4º capítulo desta carta. Em tom solene, Paulo pede, roga, exorta a igreja para que busquem uma vida que agrade a Deus por meio da santificação. Verso 1 do capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês do Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. O apóstolo reconhece que havia progresso na vida espiritual dos crentes tessalonicenses, mas ele estava certo de que eles deveriam continuar progredindo de forma ainda mais expressiva na busca de agradarem a Deus. Você sabia que agradar a Deus significa muito mais do que simplesmente fazer a sua vontade? É possível obedecer a Deus e ainda assim não agradá-lo. Jonas é um exemplo disso. Ele obedeceu às ordens de Deus, mas não o fez de coração. Assim também o irmão mais velho do filho pródigo na parábola contada por Jesus. Como um soldado que recebe ordens do seu superior hierárquico, nós devemos obedecer a Cristo, observando os seus mandamentos. O pecado de um crente é pior do que o pecado de um incrédulo, pois o pecado, nosso pecado, é consciente. Seu pecado é uma rebelião deliberada contra um mandamento recebido. Por isso, é muito importante estarmos atentos. Estamos em guerra, você lembra? Numa guerra, o inimigo sempre procura pontos fracos para nos atacar. Talvez por isso, Paulo escreva agora para orientar a igreja acerca da santidade do sexo. Tessalônica, como cidade grega, estava encharcada com toda sorte de imoralidade. A igreja tinha saído do meio dessa sociedade promíscua e vivia ainda nesse contexto. Sendo assim, Paulo ensina: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite.
O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Você se sente incomodado com as novelas daquela emissora de televisão que não ensinam nada além de banalizar o sexo, o casamento e a família? Se é assim, ficaria escandalizado com a promiscuidade dos gregos, que depois conseguiu ser ainda pior entre os romanos. A vida sexual no mundo greco-romano, nos tempos do Novo Testamento, era um caos sem lei. É evidente que os tessalonicenses precisavam de ajuda e orientações. Paulo, então, faz 2 destaques. Primeiro, há uma ordenança divina para uma vida de pureza. É essa a vontade de Deus. Se a santificação é a vontade de Deus, como podemos viver dentro dessa vontade? Quais são as marcas de um verdadeiro cristão? No texto que acabamos de ler, encontramos a resposta. O cristão é aquele que se abstém da impureza sexual. O cristão é aquele que sabe controlar o seu próprio corpo. O cristão é aquele que resiste aos desejos lascivos. E o cristão é aquele que não ofende nem desfrauda a seu irmão, no sentido de despertar um sentimento ou desejo no outro que não pode ser licitamente satisfeito. Sejamos sinceros. Será que estamos vivendo em uma realidade muito diferente dos crentes de Tessalônica? O cinema, a televisão, as revistas, a moda e agora a internet promovem e fazem apologia da sensualidade provocativa. Os marcos foram removidos. O sexo antes do casamento, a infidelidade no casamento, a homossexualidade são práticas naturais. Naturais para pessoas que não conhecem a Deus. Como cristãos, não podemos imitar essas pessoas, nem muito menos as suas práticas. O que as pessoas esquecem, mas que Paulo deixa claro aqui, é que Deus castigará todas essas práticas. Nossa geração, pessoal, tem brincado muito com Deus. Tem pensado em Deus como misericordioso, perdoador, o que Ele é realmente. Mas esquecem que Deus também é santo, justo e revela a sua ira contra toda impiedade e perversão dos homens. Como o próprio Paulo afirma em sua carta aos Romanos e que você pode conferir depois. O que estamos aprendendo, amados irmãos, é que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. E quando deixamos esse chamado de lado, estamos desprezando o próprio Deus. Esse é o nosso segundo destaque. Não se trata apenas da rejeição de um código de ética, de preceitos da igreja ou de regulamentos morais da família. Quem é prisioneiro da impureza, da pornografia, no sexo ilícito, se insurge contra o próprio Deus, se levanta contra Deus, o verdadeiro autor das instruções que expressam o seu propósito de santidade para o seu povo. Como anda a sua vida sexual? Quais são as escolhas que você tem feito? Eu não estou falando isso para te deixar para baixo, para te entristecer. Não! É para te colocar para cima. Davi era alguém como eu e você, que cometeu erros, mas tentou fugir desses erros, fingir que eles não existiam, fingir que não haviam sido praticados, afinal, ninguém viu, mas não é assim que funciona. O ideal é manter o nosso pensamento nas coisas que são do alto e não pecar. Mas se no meio da guerra perdermos uma batalha, devemos imediatamente nos reportar ao general. O quanto antes confessar o nosso erro e pedir perdão ao Senhor, melhor. Olha o que ele diz. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Se Davi foi perdoado,
eu também sou perdoado e você também é perdoado. Se existe algo para ser corrigido em sua vida hoje, não deixe isso para amanhã. O Senhor Jesus é nosso advogado e quando confessamos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa a promessa que Ele nos faz em sua palavra. Vamos concluir o nosso estudo de hoje? Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Para os crentes primitivos, e por que não dizer o mesmo atualmente, aceitar a Cristo muitas vezes significava cortar laços familiares. Mas os cristãos se ligavam a uma nova família, pois passam a ser filhos de Deus, irmãos um dos outros. O significado literal desse amor fraternal, Filadélfia no grego, que é usado por Paulo aqui nesse texto. Finalmente, o nosso autor faz exortações acerca das nossas atividades laborais. Como veremos com clareza na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, algumas pessoas, encorajadas pela generosidade de outras, tinham abandonado o trabalho. Um motivo pode ser a suposta proximidade da volta de Cristo e a necessidade de pregá-la. Mas o fato é que eles tinham se tornado pessoas intrometidas e desocupadas. Um péssimo exemplo para aqueles que não conhecem a Jesus. O cristão não pode ter uma vida desorganizada, cheia de dívidas, enrolada, confusão daqui, confusão dali. Ele precisa viver tranquilamente, o oposto de ser um abelhudo no literal aqui do texto. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar para não viver às custas dos outros. Muito bem, é isso que nós tínhamos para hoje. Na próxima semana, iremos encerrar o nosso estudo sobre esta primeira carta que Paulo escreve aos crentes na cidade de Tessalônica. Você está pronto para a parousia? Se nem sabe dizer o que significa esse termo, eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Procure o significado da palavra no Novo Testamento e aproveite para fazer uma releitura de toda a carta. Tenho certeza que o Espírito Santo há de trazer à sua memória ensinamentos importantes e que fazem toda a diferença na hora de fazermos as nossas escolhas. Feche seus olhos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, ó Deus. Te agradecer por esse privilégio, pela essa oportunidade que nós temos de nos confrontar com os teus ensinamentos, de olhar para a tua palavra e descobrir, Senhor, e aprender qual é a maneira correta de viver enquanto aguardamos a tua volta. Deus, não é tarefa fácil, sabemos disso. Por isso, nós precisamos da presença do teu Espírito Santo em nossos corações, porque as nossas inclinações naturais não nos levam a fazer as escolhas certas, mas a presença do teu Espírito Santo em nós, sim, é a garantia, ó Deus, de que nós estaremos andando de acordo com a tua vontade e que nós, ao escolhermos agir assim, estaremos te agradando também. Nos ajuda, ó Deus. Nos ajuda porque sem a tua ajuda nós não conseguiremos ser bem-sucedidos. Queremos mais uma vez pedir que tu estejas abençoando a cada um dos teus servos, das tuas servas, dos amigos que participaram conosco hoje de manhã desse estudo sobre a tua palavra. Ó Deus, que a nossa semana seja por ti abençoada, que os teus anjos continuem acampados ao redor dos nossos lares. Continua, Deus, a nos guardar, ser conosco no trabalho, ser conosco nas atividades acadêmicas, ser conosco, ó Deus, em meio a tudo aquilo que nós estivermos realizando, inclusive aqui na tua igreja, que tudo seja orientado e dirigido por ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue a suprir as necessidades dos nossos corações. Abençoa também os teus servos que têm passado aí dificuldades nesses dias onde houve um incremento no número de casos
dessa doença terrível aí, dessa pandemia da Covid-19 aqui no nosso estado, em Mato Grosso. Queremos clamar pela tua misericórdia, queremos pedir, ó Deus, que tu continues a abençoar os nossos pesquisadores, cientistas, médicos, enfermeiros, enfim, Senhor, todos aqueles que estão envolvidos na tentativa de buscar uma solução para esse problema, que essa solução seja encontrada no mais curto espaço de tempo possível, Senhor, e as nossas vidas possam voltar a serem normais, que possamos voltar às nossas atividades normais, principalmente, ó Deus, os nossos cultos, os momentos onde nós temos a alegria de poder, junto com nossos irmãos, irmãs e amigos, te adorar, louvar o teu nome em nossa igreja. Por isso tudo, nós queremos declarar mais uma vez que estamos confiantes, ó Deus, na tua proteção, estamos confiantes que os teus planos são melhores que os nossos planos e que no tempo certo tudo isso há de acontecer. Nesse meio tempo, que nós possamos buscar te agradar a cada dia mais. Por isso, sê conosco mais uma vez e nos abençoa, nos dê uma semana de paz. É a oração que fazemos agradecidos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Um grande abraço para você. Obrigado por você ter investido esse tempo conosco. Até a próxima semana.